Agrícola está em alerta com a proposta da Comissão Nacional de Biodiversidade ligada ao Ministério do Meio Ambiente para a inclusão da tilápia na lista de espécies exóticas invasoras. Para explicar os impactos dessa medida, a gente conversa agora com o Fábio Mesadri, do Departamento Técnico e Econômico da Federação da Agricultura do Paraná, que já está aqui com a gente. Fábio, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a disponibilidade, Fábio. Explica pra gente o que significa, na prática, incluir a tilápia na lista de espécies exóticas invasoras. Quais seriam as implicações imediatas para o setor produtivo? Bom, a gente vê com preocupação, né, essa proposta da Comissão Nacional de Biodiversidade, o CONABIO, dentro do Ministério do Meio Ambiente. Na verdade, a tilápia, no estado do Paraná, no Brasil, ela já é considerada uma espécie exótica invasora. A tilápia nilótica, uma espécie que, né, veio de fora, como outras já é considerada exótica invasora. Aqui no IAT, no Paraná, ela está classificada na categoria 2, que é uma espécie exótica invasora, mas pode ser comercializada, pode ser criada com finalidades comerciais, desde que seja criada de forma controlada e respeitada as legislações ambientais vigentes. Licença para criação, licença para captação de água, outorga de efluentes, no lançado, né, esses efluentes aí, todo um controle da criação da água. Então, toda a legislação vigente tem que estar controlada e certa na propriedade para a tilápia ser criada, mas ela já é considerada, assim, uma espécie exótica invasora, né, sempre foi. Mas a gente vê com preocupação agora, né, a gente, né, tem que saber o que né, essa proposta está querendo, para a gente entender melhor até esse assunto. E a tilápia é hoje a base da piscicultura no Brasil. Essa proposta pode comprometer o crescimento do setor? Estamos falando aí de risco de restrições à produção, por exemplo? A tilápia hoje é muito importante, sim, na economia, né, do estado do Paraná. O Paraná é o primeiro produtor nacional, produz aí em torno de mais de 36% da produção nacional, mais de 60% das exportações de peixe do país. As exportações vêm crescendo anualmente aí. As grandes cooperativas hoje investem no setor aquícola, a gente tem muitos produtores aí que investiram no setor, fizeram investimentos bancários, né, e precisam saldar esses compromissos e com certeza, né, algo nesse sentido vai prejudicar muito a produção, caso venha a ser vigente alguma né, dificuldade aí no setor produtivo, que já vem abalado por outros fatores, como dificuldades aí na aquisição de juros, subiu os juros para a produção, questão da importação de tilápia do Vietnã preocupou o setor, vem preocupando, questão do tarifaço prejudicou bastante, né? A gente viu aí que as exportações caíram mais ou menos em 50%, era uma questão forte na economia, a exportação era a base, aí, segurava os preços, né? Apesar de que a gente vê um aumento agora nos preços nos últimos tempos, aí, né, sendo fortalecida a comercialização em mercado interno, mas com certeza a produção aí de tilápia vem passando aí por algumas preocupações, né? O setor precisa ter mais tranquilidade para produzir, o produtor. E se já é uma espécie invasora, o que há de diferente, então, na nova regra? Isso que a gente quer entender, né? A federação está mandando um ofício para o Ministério do Meio Ambiente para a gente entender realmente o que se quer, né, com essa proposta, por exemplo, que ela já é uma espécie invasora, mas aqui no Paraná, no IAT, na legislação do Instituto de Água e Terras, né, no IAT, a gente tem ela na categoria 2, que é o que eu expliquei. Ela é considerada uma espécie exótica invasora, mas ela pode ser comercializada sem problema nenhum, pode ser criada desde que na legislação vigente. Já as classificadas na categoria 1 são espécies aí que não devem ser criadas, né, e nem com fim comercial. Então há essa diferenciação aí bastante clara e que faz toda a diferença aí para o setor produtivo e para a criação do animal. E o setor argumenta que a tilápia é uma espécie controlada, criada em sistemas fechados e tecnificados. Isso não seria suficiente para afastar esse risco ambiental? A gente tem algumas, né, a tilápia hoje está em várias bacias
hidrográficas aí do Paraná, a gente já vê tilápias, né? Com certeza, não, claro que tem o risco, né, na hora de você da despesca e tudo, pode ser que às vezes vá algum animal para fora, sempre tem algum risco, e a tilápia já está nas bacias hidrográficas há tempo, né? Então tem tilápia aí no ambiente natural, né? Mas a gente, né, é difícil a gente controlar isso, mas a gente pode sim, as regras aqui no Paraná já são bastante apertadas, até de efluentes, né, no rio, na despesca, a captação de água, todo o manejo do animal, a gente tem outorgas aí de água, tem que ter, né, licenciamento para criação, então são legislações bastante rígidas aí que mitigam qualquer risco ambiental, né? Então a gente tem formas, com certeza, de mitigar esse risco aí do animal ir para o meio ambiente, né? Ela já está no meio ambiente, mas a gente trabalha, né, diariamente aí, os setores, a própria DAPAR, aqui fiscalização, com, né, mecanismos de manejo, de legislações para mitigar cada vez mais esses riscos. E Fábio, e para que o produtor, né, para o produtor que está acompanhando aqui tudo isso, com preocupação, o que é que ele precisa saber nesse momento? Há risco de mudança ali nas licenças ou até mesmo na comercialização? Olha, eu acredito que esse risco é muito pequeno. A gente tem uma economia muito forte aí do setor aquícola, baseado na tilápia. A produção aqui, a tilápia também, o Paraná é responsável por 25% da produção nacional de peixes hoje, principalmente baseado na tilápia. Temos outras espécies de importância, uma delas o tambaqui, entre outras espécies aí, mas a tilápia é o carro-chefe aí de longe, né? Muitas indústrias, grandes cooperativas, investiram no setor que é crescente, países aí dependem também da produção de tilápia, como é o caso dos Estados Unidos, que é 90% da exportação está vindo de tilápia aqui do Paraná, está vindo para Estados Unidos. Teve o problema do tarifaço agora, mas está em negociações, né? A gente espera que isso também retroceda. Então, é uma atividade, uma proteína produzida de forma ambientalmente correta, sustentável, pode ser uma cadeia que pode se expandir sem derrubar matas, florestas, produzida aí com legislações ambientais bastante rígidas. É uma das proteínas aí de origem animal, muito saudável, cada vez mais consumida pela população que busca saúde e que pode ser produzida sem prejuízo nenhum para o meio ambiente, de forma sustentável, né? Então, a gente espera aí que as autoridades, né, que trabalhem com isso aí, entendam, tenham sensibilidade para entender a importância dessa cadeia e o benefício que ela traz, não só na alimentação, mas também em controle aí, e sustentável e benéfico aí, no final, para o meio ambiente. Acho que é isso, Fábio. Obrigada pelas informações, viu? Qualquer novidade, as portas por aqui estão abertas. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre a nossa aquicultura. Obrigado. Tchau, tchau.